Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ilmar Muniz e hoje nós vamos falar do tema que vocês escolheram aqui no Stories do Instagram, que é audiência de custódia. Esse tema foi requerido por mais de 80% das pessoas para falar o passo a passo e dicas importantes sobre esse tema que é bem relevante, que pode custar uma falha nossa, a prisão e a manutenção da prisão do seu cliente e o nosso desempenho como advogado, é claro. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva no meu canal no YouTube, curta minha página no Facebook e deixe seu comentário aqui nos dando um feedback para nós conhecermos se você está gostando ou não desse tema ou dos temas que nós estamos falando e abordando no Instagram e no YouTube e você então nos dá um direcionamento para os próximos vídeos, perfeito? Sem mais delongas, vamos lá falar sobre essa audiência. Mas antes de falar sobre essa audiência, eu vou explicar que eu vou narrar como se tivesse acontecendo a audiência, para explicando passo a passo, com a experiência que eu tenho como advogado e professor, para que você possa ter mecanismos e macetes que pode te ajudar nesse momento tão importante quando você é chamado para atuar nessa audiência, perfeito? Então vamos supor que no final de semana, domingo à noite, um cliente te liga e fala: olha, meu filho foi preso aqui por tráfico de droga, estava na praia com os amigos e prenderam ele alegando que ele é traficante, ele foi preso por tráfico de drogas, e foi conduzido lá para a delegacia e está preso, e não tem como você ir nessa delegacia, já passou até o prazo de conversar na delegacia, e vai ter audiência amanhã, eu preciso que você acompanhe meu filho nessa audiência de custódia com o juiz, perfeito? Então vamos supor que você vai lá, você se prepara, dá uma lida superficialmente no tema e vai até essa audiência de custódia no dia seguinte. Chegando lá, você vai se deparar com o seu cliente, provavelmente em algum local específico, lá, que no fórum sempre tem um corrol, né, um local específico onde ficam os presos, e a audiência aguardando todos os presos que vão passar naquele dia que foram presos nesse período para passar com o juiz na audiência de custódia. O que eu sugiro a você já nesse momento? Corre rapidinho, mesmo o processo eletrônico, as questões do boletim de ocorrência sejam eletrônicos nesse momento já, dá uma corridinha nessa audiência, se não estiver tendo audiência, não atrapalhando a primeira audiência que você está lá antes, conversa com o escrevente da sala, com o funcionário do juiz, pergunta se você pode dar uma lida, pelo menos no BO, dar uma lida no que foi feito, no que constou na prisão em flagrante, tenta já ter conhecimento do que aconteceu para que você tenha um pouco de respaldo para conversar com o seu cliente logo após, que é uma outra fase que eu falo para vocês. Mas vamos supor que você já teve todo esse conhecimento, você até acompanhou na delegacia, seu cliente foi preso, você foi chamado à delegacia, você acompanhou na delegacia, então você teve acesso a tudo que aconteceu no boletim de ocorrência, teve acesso a tudo que aconteceu na prisão do seu cliente e você está indo mais preparado com as informações para a audiência no dia seguinte para falar com o juiz ou no mesmo dia, dependendo do que aconteceu e da hora que aconteceu isso, tá? Então você vai chegar para o seu cliente, você vai conversar com o seu cliente, você vai orientar o seu cliente que aquela audiência não é uma audiência de defesa. Isso é muito importante você dizer isso ao seu cliente. Naquela audiência não adianta e não é para constar, e eu vou explicar isso mais aprofundadamente aqui no decorrer desse vídeo, não é para dizer das circunstâncias do mérito da prisão, do tráfico de drogas, se ele é traficante, se ele não é traficante, se ele é usuário, isso não é para ser discutido aqui. Porque a audiência de custódia tem a função exclusiva de se discutir as circunstâncias da prisão. Tem que se falar se a prisão foi redonda, se o flagrante foi redondo, se ele tem requisito ou não para estar na rua, para liberdade, se é questão de relaxamento, se não é. Ou seja, essa audiência tem exclusiva função de discutir a prisão e não o mérito dela, se ele é ou não é culpado, se ele fez ou não fez. Vai se discutir simplesmente o fato de como ele foi preso e as circunstâncias pela qual ele foi preso, perfeito? E já esclareceu seu cliente que se ele estiver confuso para falar, se ele não estiver seguro para falar, que ele pode permanecer calado, perfeito? Então você entrou na sala de audiência, seu cliente se sentou, você se sentou, o magistrado deve, veja, o magistrado deve alertar ao seu cliente, já nesse momento, que ele tem o direito de permanecer calado e de não falar nada naquele momento, que isso é um direito dele, que isso não irá prejudicá-lo. Se o magistrado não fala, esqueceu de falar isso, às vezes acontece, o magistrado está ali no monte de audiência, vem corriqueiro de um monte de coisa que está acontecendo, ele não fala, ele não explica ao seu cliente. Você pode levantar a mão e falar: excelência, pela ordem, gostaria que o senhor esclarecesse para o meu cliente, que constasse também em ata, que ele tem o direito de permanecer calado e que nada será usado
isso como prejudicial no decorrer do processo. E o magistrado vai alertá-lo, porque é obrigação do magistrado alertá-lo sobre isso, perfeito? Passada essa fase, foi alertado, o magistrado vai começar a questionar o seu cliente sobre as circunstâncias da prisão. Quando ele foi preso, que hora ele foi preso, quem o prendeu, se houve agressão, se não houve agressão, como é que ele foi conduzido. Veja, todas essas perguntas têm que ser em torno da forma pela qual ele foi preso. Se você tem um juiz que em determinado momento ele pergunta, mas o senhor realmente é traficante? O senhor realmente vende droga? O senhor realmente costuma ficar vendendo droga nesse local? Você pode, nesse momento, com educação, claro, falar, excelência, pela ordem, essa audiência com base na resolução 213 de 2015 do CNJ, veja, grave essa resolução. Grave essa resolução. Se você não sabe essa resolução, se você não tem condições de gravar a resolução, imprima ela, deixa ela impressa, e sempre que você for chamado para uma audiência de custódia, você leve ela com você. Porque nessa resolução, o 213 de 2015, está constando todos os requisitos dessa audiência e tudo que o magistrado pode fazer e todas as perguntas que ele deve fazer ao réu naquele momento. Que nem é réu ainda, ele é só preso, porque teoricamente ele é uma audiência de pré-processo, porque ali é só questão do flagrante, não teve nem a denúncia ainda, não teve nem a formalização dele como réu, tem a sua questão dele como preso, tá? Então não tem nada questão de réu, pode até ser chamado ali tecnicamente mais apropriado como preso em flagrante naquele momento, perfeito? Então o juiz deve perguntar para o seu cliente lá, olha, como é que foi o tratamento na prisão? Quem te prendeu? Te agrediram? Deixaram o senhor ligar para sua família? Deixaram o senhor ligar para o seu advogado? O senhor teve o direito de se manifestar? O senhor teve o direito de ler os documentos com os quais o senhor foi preso? As pessoas que te prenderam se identificaram? As pessoas que te levaram à delegacia te explicaram porque o senhor estava sendo preso? Quando o senhor foi preso, o senhor teve direito de fazer uma ligação? O senhor teve direito de comunicar alguém? O senhor fez o exame de corpo de delito? Olha que interessante aí, hein? Olha que dica bacana. Se o juiz não pergunta isso, se o magistrado não pergunta isso, você dá aquela anotada, o juiz não perguntou, faz aquele tiquezinho no papel, sabe? Que você vai anotando as coisas e coloca lá, não perguntou sobre exame de corpo de delito, não perguntou se ele pôde se comunicar com a família nas 24 horas, não comunicou. O juiz não perguntou porque às vezes o juiz esquece. Também não estou aqui culpando o juiz de tudo, porque a demanda de trabalho é muito grande, eu entendo isso também. Mas você, como advogado, é sua função, veja aí a dica interessante para você não comer bola, você tem que anotar. O juiz perguntou sobre isso, o juiz deve, de novo, alertar o seu cliente que ele não precisa falar nada, e nem deve falar nada sobre as circunstâncias do mérito. Falar que ele é, que ele não é culpado, que ele fez, deixou de fazer e tal. É só sobre a prisão, da forma que foi preso, se ele se comunicou com todo mundo, e isso é importante. E também o juiz vai perguntar, e ele pode, você tem que alertar como advogado, sobre se ele tem trabalho, se ele tem residência fixa, como é que funciona a questão dele como um cidadão para uma possível liberdade. Mas não do mérito, percebeu? A questão sempre vai girar em torno da prisão. O magistrado fez as perguntas, nenhuma delas pode ser sobre mérito, porque se o juiz perguntar sobre mérito, você foi lá, você realmente fez, você realmente vendeu, você realmente é traficante, você levanta a mão e fala, excelência, pela ordem, com base na resolução do CNJ 213 de 2015, essa audiência é a pena de custódia, meu cliente não deve responder sobre isso e até a sua pergunta não deve constar em ata. Olha aí o pulo do gato, que interessante. Acontece às vezes do juiz perguntar isso. Ah, mas o senhor realmente estava vendendo droga naquele local? O senhor realmente vende droga naquele local? Na audiência de custódia. E você fala, ah, excelência, pela ordem, o senhor não pode perguntar, não quero que meu cliente responda. Perfeito, mas aí consta. Consta na ata o quê? Essa pergunta. E aí o juiz coloca lá, o réu se calou. O réu permaneceu calado, o réu se obteve do direito de permanecer calado nessa pergunta. Nem a pergunta, veja que interessante isso está na resolução, nem a pergunta do magistrado pode constar na ata sobre se ele cometeu ou não cometeu o crime. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso é importante você tomar esse cuidado, essa cautela na audiência de custódia. Porque, em regra, principalmente em grandes capitais, o magistrado
que faz a audiência de custódia não é o mesmo magistrado que vai fazer a instrução criminal. E com isso, a ata de audiência de custódia não pode ir para o próximo juiz contaminada de fatos. E isso eu digo porque é fundamental que o juiz da instrução, o magistrado que vai julgar o processo de fato, não venha contaminado por informações já de mérito, porque aquela audiência não é para isso. Naquela audiência não se produz prova. Naquela audiência você não tem o direito de questionar questões de mérito. Nem você, advogado, nem o digníssimo promotor de justiça e muito menos o juiz. Mas isso acontece. Às vezes até o promotor pergunta: ah, o senhor vende droga lá? Aí o juiz fala: indefiro a pergunta, mas consta. Não pode constar. Toma esse cuidado na ata, dá uma lidinha na ata. Por quê? Se constar, o senhor fala: ó, excelência, também quero que não conste essa pergunta na ata com base na resolução. Constou? Olha que interessante. Vai ser motivo de discussão de nulidade até lá na frente processual. Por quê? Porque a resolução do CNJ obriga que isso não conste na ata. Viu que interessante? Não deve constar. Mas vamos supor que o seu cliente decide, isso acontece. Seu cliente decide falar que cometeu crime. Na audiência de custódia, ele vai lá e fala: eu realmente cometi o crime, eu quero falar que eu fiz e eu sou culpado. Veja, ele pode falar isso. Você, como advogado dele, faça isso. Claro, conversado com ele antes, que você tem o direito como advogado de dar a questão técnica para ele, porque às vezes está movido de raiva, de ódio de alguma coisa, e ele quer falar que fez, e aí se atropela. Você pode, como advogado, olha que interessante isso, você pode como advogado falar: excelência, mesmo meu cliente tendo falado tudo que falou aqui agora, eu quero que nada conste em ata de audiência. Viu que interessante? Mesmo a confissão imediata do preso, você pode pedir para que ela não conste nem ata de audiência. Justamente pelo que, às vezes passa por uma situação de nervosismo, às vezes seu cliente está confessando coisa que ele não fez para resguardar alguma coisa ou alguém, que ele está com receio, com medo, perfeito? E isso pode prejudicá-lo numa audiência de instrução, quando ele terá mais tempo para refletir, ou às vezes até mais tempo para se proteger e não está respondendo aquilo que ele não cometeu. Então você pode falar: pela ordem, isso não vai constar em ata. E o juiz não deve constar em ata, mesmo o réu confessando, ou melhor, nesse caso, o preso falando que cometeu o ato. Viu que interessante? Viu que coisa bem complexa que às vezes a gente passa batido como advogado, e isso pode lá na frente influenciar bastante no caso, se influencia muito, porque isso não vai contaminar o processo, não vai contaminar lá na frente até jurados, e se for um caso de homicídio, ou um crime contra a vida, ou qualquer seja o juízo que vai julgar esse processo, perfeito? Outra coisa interessante também que deve ter nesse momento, e esse é praticamente sua função, porque ninguém vai fazer isso, não vai ser o juiz e não vai ser o promotor, mesmo que eles tenham um dever legal de resguardar a lei, e eles deveriam fazer isso, mas em regra não vão fazer, isso vai passar batido. Mas você, como advogado, não vai deixar, porque você viu esse vídeo e você entende agora que algumas coisas têm que ser fundamentais nessa audiência. Seu cliente entra algemado na sala de audiência. Seu cliente não é perigoso, seu cliente não vai tentar fugir, seu cliente não coloca risco a ele e a ninguém naquele momento, porque ele está ali numa sala de audiência totalmente protegida por pessoas capacitadas da segurança pública. O juiz não pediu para tirar as algemas, o promotor não se manifestou, mas você, como advogado, vai falar: excelência, eu me oponho que o meu cliente preste os esclarecimentos algemado. Eu quero que retire a algema do meu cliente. Por que isso? A algema, ela acarreta até uma questão psicológica nas pessoas envolvidas. E as pessoas envolvidas passam a olhar o réu, ou melhor, naquele caso, o preso, de uma forma diferente, e até o próprio preso se sente constrangido por estar algemado naquela audiência. E naquela audiência, quanto mais confortável ele estiver, às vezes mais coisas ele vai lembrar que aconteceu na prisão dele, que podem te auxiliar para justamente tirá-lo da prisão naquele momento. Viu que interessante? Outra situação que é muito, muito importante você observar quando você está nessa audiência de custódia. Você está com uma presa mulher. Então, você tem que
questionar. Se o juiz não questionar se ela está grávida, se ela faz uso de algum medicamento, até mesmo o homem, quando vai preso, ou o menor, quando vai apreendido, se usa algum medicamento. Por que isso eu estou dizendo para vocês? Porque nem todo o sistema penitenciário tem condições para manter presos que tomam medicamentos específicos. E com isso já é um bom motivo para você questionar a manutenção da prisão do seu cliente. Já que essa audiência tem só a exclusiva função de ver se ele continua preso, que é a conversão do flagrante em prisão preventiva, ou tem o relaxamento do flagrante, ou então a liberdade, se você coloca um fato, que o seu cliente toma um remédio específico, um remédio que às vezes dificilmente terá na rede pública de saúde, que ele tem que tomar essa periodicidade, ou a presa, mulher, está grávida, ou tem filhos, olha que interessante, tem filhos menores, também tem decisão do STF nesse sentido, porque se tiver filhos menores pode-se ter a prisão domiciliar ao invés da prisão em cárcere, você deve questionar, porque isso vai fundamentar o seu pedido daqui a pouquinho, quando eu for explicar para vocês o momento exato de se fazer os pedidos de liberdade do seu cliente. Então, seu cliente entrou algemado, pede para tirar a algema, pede para o juiz esclarecer que seu cliente pode permanecer calado, o juiz não pode fazer qualquer pergunta sobre o mérito, só sobre como aconteceu a prisão, quem o prendeu, e aí o juiz deve perguntar também se ele foi agredido, porque se ele foi agredido, o juiz deve instaurar também um ato disciplinar, uma investigação sobre o que aconteceu, das agressões que o seu cliente relata, deve ser feito e você conferir o exame de corpo de delito. Se não foi feito o exame de corpo de delito, você deve requerer naquele momento que faça o exame de corpo de delito. Você pode até acompanhar isso, tá? Que isso acontece às vezes, de ter essa questão da agressão ou excesso da força policial. Em qual momento isso aconteceu, o seu cliente vai ter que relatar para que tenha realmente a investigação correta. E uma coisa fundamental, e isso em cidade menor, olha que interessante, isso em cidade menor é mais comum. Então você que advoga no interior, ou você que vai para o interior advogar, para o litoral, o funcionário, agente público que efetuou a prisão em flagrante, o policial civil, ou às vezes o policial militar, fica na sala na hora da audiência de custódia. Ou às vezes o próprio amigo do policial que estava naquele ato, mas não foi quem lá algemou de fato, mas estava no momento do flagrante. Fica na sala na audiência de custódia. Você tem que questionar o seu cliente. Alguma dessas pessoas que estão aqui participaram na hora do seu flagrante, participaram na hora da sua prisão? Doutor, participou. Esse sujeito aqui do meu lado participou, ele estava lá no dia, ele que acompanhou com uma das viaturas. Você deve falar para o juiz e o juiz deve pedir para que esse agente público policial se retire da sala. Justamente para que possa se sentir confortável o seu cliente de falar se ele sofreu alguma agressão ou não sofreu alguma agressão. Isso é fundamental, tá? E eu já tive casos, daqui a pouco eu conto para vocês uma história sobre isso. Outra situação, passamos a gravidez, passamos os remédios, passamos a questão do policial, falamos que o juiz deve questionar. Está lá na resolução também, 213, que deve questionar só sobre a prisão, como funcionou, que horas, se foi tudo redondo, se comunicou, se ele pôde ler, se ele foi explicado, tudo isso vai ser feito. Passado essas perguntas do juiz, o juiz passa a palavra ao promotor de justiça e depois a você, advogado. Então você vai observar se essas perguntas foram feitas. E sempre lembrar que as suas perguntas devem ser em torno de demonstrar para o juiz, se o flagrante teve algum erro, que o flagrante teve esse erro. Então perguntar para o seu cliente, então o senhor não pôde falar com a sua família, o senhor não pôde falar com o seu advogado, o senhor não pôde falar? Não pude falar. Não deixaram o senhor ligar? Não deixei ligar. Por quê? Isso vai acarretar no seu pedido um relaxamento do flagrante, porque houve um erro no flagrante. Ou então, por exemplo, o cara fala, não, eu tenho uma rixa com o policial X e ele me falou que eu era para eu estar lá tal horário, eu cheguei lá, ele falou que estava com droga. Flagrante preparado, fizeram uma questão da maracutaia para que prendesse seu cliente. E você tem que deixar isso sempre muito claro nas suas perguntas, para que o juiz tenha base, na hora que você for pedir lá na frente, eu já vou explicar isso agora para vocês, para dar o relaxamento da prisão em flagrante. Então, suas perguntas têm que ser sempre muito direcionadas da forma que aconteceu o flagrante, que horas, como que se procedeu na delegacia e por que, de fato, aconteceu aquele sistema prisional e não do mérito. Perfeito? Passado isso aí, você fez as perguntas, o juiz vai dar a palavra ao digno promotor. Promotor, o senhor tem as suas alegações aqui da audiência. O promotor vai, em regra,
pedir a manutenção, né, a preventiva, a conversão da prisão dele em preventiva, do flagrante em preventiva, e você vai ter que ali oralmente fazer o seu pedido que você entende ser cabível naquele momento. Tem advogado, e isso é muito comum, principalmente no começo da carreira, que não faz o pedido via oral, não faz oralmente os seus debates para pedido do seu cliente, já leva por escrito. Só que naquele momento acontecem coisas que talvez não esteja quando ele te contou, quando o familiar te contou que você escreveu lá no seu escritório. E isso vai acarretar para você falha na condução do seu pedido de melhor liberdade do seu cliente. Então, o que eu sugiro? Treine um pouco, decore a resolução 213, se prepara e vá preparado para conseguir fazer os pedidos oralmente, porque isso faz toda a diferença. E tente fazer os seus pedidos para que o escrevente consiga escrever o que você está falando, lá na hora de você for fazer a sua manifestação, mas tente sempre olhar para o magistrado. Tente sempre observar as reações do magistrado. Isso também é importante. E se você percebe que o magistrado não está olhando para você, não está se importando com o que você está falando, tente entonar o tom de voz. Peça para que o magistrado observe o que você está falando, porque é importante que ele tenha base do que você está falando para ele decidir sobre a sua manifestação. Outra coisa fundamental na audiência de custódia, isso é no final da situação. Você deve ter conhecimento de todas as formas de pedido de liberdade para aquele momento. E sugiro que você vá com elas todas na ponta da língua para realizar os pedidos para o juiz como principal e os pedidos alternativos de todas as formas. Entenda, você observou que o seu cliente não assinou a nota de culpa nas 24 horas e ele não foi informado na delegacia, perfeito? Ou então que o flagrante foi preparado. Primeiro pedido que você vai fazer como pedido principal, o relaxamento da prisão em flagrante, porque o flagrante foi preparado, o flagrante não existiu, ele tem que ser relaxado. Relaxamento da prisão em flagrante. Então você vai fundamentar, dizendo lá que o flagrante foi preparado e que isso tem resolução do CNJ, do 213, que isso tem entendimento do STF e que o magistrado deve, como dever legal, relaxar a prisão do seu cliente, relaxar o flagrante, pois o flagrante foi preparado. Você completa. No entanto, caso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento, o meu cliente, lembra que você perguntou se ele tinha residência fixa, se o juiz não perguntou, você tem que perguntar. Se ele trabalha, se ele tem como comprovar, você deve chegar para o magistrado e falar, tendo em vista que o meu cliente tem residência fixa, trabalho, não é perigoso, porque o crime que ele cometeu ele não demonstra perigo à sociedade, ele não tem nenhum tipo dos requisitos para colocar em risco a instrução criminal, nem a ordem pública, nem muito menos fugir. Lembra lá dos requisitos da prisão em flagrante e da preventiva? Você vai desconstruí-los nesse momento. E depois eu posso fazer até um vídeo para vocês, com mais calma, só sobre pedidos de relaxamento, só sobre pedidos de liberdade provisória, só sobre pedidos considerados importantes para uma cautelar. Aí você vai falar para o juiz, não entendeu pelo relaxamento, o senhor deve entender pela liberdade provisória do meu cliente, pois ele tem os requisitos para responder esse processo em liberdade. De novo, ainda como forma subsidiária, não entendendo Vossa Excelência que o meu cliente tem os requisitos para responder em liberdade, sem fiança, sem cautelares, peço a Vossa Excelência que considere a liberdade com cautelares, que o meu cliente permaneça então em prisão domiciliar, porque ele tem residência fixa, eu estou juntando nos autos aqui o comprovante de residência, ele tem emprego fixo, estou juntando nos autos, nas folhas tais, aqui em audiência, que ele trabalha em tal situação, ele não vive do crime, então ele pode ficar respondendo esse processo com prisão domiciliar, por exemplo, e se pôr à disposição da justiça para que ele possa responder esse processo sem permanecer preso enquanto durar o processo penal. O juiz ainda, se caso o senhor não entender pelas condicionais que, e aí também é uma coisa interessante, você deve pedir nesse momento,
se seu cliente quiser, porque às vezes seu cliente tem receio de ficar um presídio, porque ele tem uma rixa, um rival, uma facção criminosa naquele presídio que seu cliente tem receio, ele é rival daquela facção, ou de qualquer outra pessoa, seu cliente, você pode pedir. E também, se caso Vossa Excelência não entender por nenhuma dessas liberdades, que então, com fundado receio do meu cliente em permanecer naquele CDP, permanecer naquela ala, peço a remoção para um outro presídio próximo à sua residência, ou então um presídio em outro local, para que ele possa se sentir em segurança enquanto dura a sua prisão, enquanto ele possa provar significativamente que ele pode ir para a rua. Você percebeu que são vários pedidos que você deve fazer na audiência de custódia, todos eles sendo fundamentados sempre com o motivo dele estar liberto, ele está respondendo em liberdade e não sobre o mérito? Você nunca vai dizer para o juiz, nesse momento, meu cliente não é culpado, meu cliente não fez, meu cliente é inocente, porque não é o momento. Essas discussões serão feitas depois, na audiência de instrução, no momento adequado. Nesse momento você vai simplesmente perseguir a questão relacionada à liberdade do seu cliente. Perfeito? Veja, tudo isso que eu falei aqui, tenta marcar para você lembrar na hora de fazer a audiência, para que você consiga fazer uma boa audiência de custódia. Pessoal, vou contar aqui o caso rápido que eu tive, uma audiência de custódia, a questão da agressão, que gerou a liberdade do meu cliente. Isso é importante para vocês entenderem, que acontece muito na vida prática, e eu tentarei não me delongar muito para a gente não ter um vídeo muito extenso. Meu cliente foi preso em flagrante, estava preso lá por uma questão de lesão corporal, de briga, confusão, tentativa de homicídio naquele momento. Ele foi para a prisão e na prisão o irmão da vítima dele era policial, conseguiu ingressar nas dependências da polícia e deu algum safanão no meu cliente. Era uma briga, né, de vizinhos, acabou gerando, o policial entrou naquele momento, deu um safanão no meu cliente. Não foi feito o exame de corpo de delito naquele momento, até porque foi o erro policial. Todos os acontecimentos da prisão estavam corretos, mas o meu cliente falou que havia tomado um safanão da pessoa lá X que tinha entrado na delegacia e tinha batido nele. Só que não tinha provas. Teoricamente, não tinha provas naquele momento. Ele só foi a alegação do meu cliente, que fulano entrou na delegacia, e o juiz falou assim, mas tem como provar? Não tem. A gente conseguiu, veja, como uma questão da prisão, e não é a questão do mérito. Nós conseguimos uma câmera de um comércio próximo, acabou a audiência de custódia, o juiz negou a liberdade dele, nós conseguimos uma filmagem de um comércio próximo, com aquela pessoa que não era daquela delegacia, que não era policial daquele local, que não deveria estar ali naquele momento, entra na delegacia, demora um certo tempo, depois ele sai. Nós não conseguimos demonstrar o que acontece dentro da delegacia, mas também ficou a dúvida do que aquele fulano, irmão da suposta vítima do meu cliente, estaria fazendo na delegacia bem depois do ato da prisão em flagrante, naquele dia, quando o meu cliente estava lá. Então, por gerar dúvida da agressão, mesmo não tendo constado, depois quando a gente requereu o tapa, porque não deixou marcas, não deixou nenhum tipo de resquícios no meu cliente, o juiz entendeu que havia circunstâncias de receio da agressão ter acontecido na delegacia que poderia ter contaminado o flagrante e com isso ele, naquele momento, decidiu por relaxar a prisão do meu cliente. Viu que interessante? Às vezes você tem uma prova de uma circunstância específica que pode gerar a liberdade do seu cliente nesse processo. Então observe isso que eu falei para vocês, não se esqueça de levar a sua resolução 203 de 2015 do CNJ, tenha em mente como funciona uma prisão em flagrante, tenha em mente os requisitos da preventiva, que você vai se dar muito bem nessa audiência e vai fazer um excelente trabalho como advogado e com certeza vai deixar o seu cliente bem satisfeito e você como profissional. Perfeito? Fica aqui as minhas dicas, digam o que vocês acharam, digam o que vocês querem saber sobre direito, que eu vou falando sobre as minhas experiências profissionais para vocês. Até mais, pessoal!